Silvio Simeoni é cirurgião dentista formado em 2009 pela Universidade Uningá, no Paraná. Tem diversos cursos de pós-graduação e atualmente atua como diretor-geral da Clínica Simeoni. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Para dar sua sugestão, sua crítica a respeito das matérias, dos convidados, dos temas do programa, você pode se valer das nossas mídias sociais, que estão aparecendo agora aí na sua tela, tanto o Facebook quanto o Instagram. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Silvio Simeoni. Ele é cirurgião dentista e nós vamos falar um pouquinho sobre implantes dentais sem cortes. Silvio, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço bastante pelo convite. Implantes dentais sem cortes, né? Quando você fala em implante, pelo menos ali, né? O pessoal da minha geração já tinha uma ideia, porque lá atrás, quando começou o implante, era uma coisa cara, delicada, trabalhosa, né? Porque as pessoas, pouca gente fazia, os profissionais estavam começando nessa área. O que evoluiu? Como nós estamos agora na área de implante? Sim, antigamente até o índice de insucesso era bem maior, né, com os implantes. Insucesso aí que você disse seria rejeição? Isso, alguma infecção, alguma coisa. O termo, até surgiu o termo rejeição, mas na verdade o termo rejeição, o organismo não rejeita a liga de titânio, né? Geralmente acontece uma falha por infecção, pode acontecer, ou por você não conseguir adaptar o implante de forma que ele fique sustentável lá naquela região, né? Então esses são a maioria, os problemas mais comuns de não dar certo uma cirurgia de implante, né? Vem se evoluindo muito, hoje existe até algumas outras ligas, existe implante baseado em zircônias e tudo mais. Mas o principal é o titânio mesmo, né? Uma liga de titânio. Formatos, vários formatos, então hoje você consegue trabalhar em diversas regiões, por exemplo, tem um implante, ele é feito especificamente para a região posterior, implante feito especificamente para a região anterior. Então tudo isso vem favorecendo muito a área da implantodontia. Quando que a pessoa precisa do implante? Em que fase que é aconselhável, que realmente superou uma etapa? Agora, olha, o tratamento tem que ser feito através do implante. Quando isso ocorre? Vamos supor, o implante ele foi feito para substituir um dente. Então você perdeu, não tem aquele dente. Vamos supor, um paciente que usa dentadura, não tem dente nenhum, você pode colocar um implante. O que se fazia antigamente era prótese fixa. Então, por exemplo, igual aqui nesse modelinho, o paciente perdeu o dente do meio. Eu não aqui. sei se está dando para pegar aqui, se está dando para pegar bem, senão eu posso segurar enquanto ele vai. Está dando para pegar? Se não der, eu posso explicar com a mão também. Isso, vamos lá. Não, acho que está dando aí. Vamos lá então. Aqui, ó. Então, o paciente perdeu esse dente do meio. Vamos supor que esse dentinho do meio aqui o paciente não tem. O que se fazia muito antigamente? Você desgastava o dente vizinho, os dois dentes vizinhos, e fazia uma ponte, né? Apoiada nos dois dentes. Hoje em dia, com o implante, ao invés Essa aqui é a famosa ponte, né? Que o pessoal mais antigo usava. Isso mesmo. Ao invés de você desgastar os dentes saudáveis do paciente para fazer uma ponte, você faz o implante só naquela região. Então, tinha 3 dentes, você perdeu do meio, você põe um implante e põe a prótese apoiada no próprio implante. Então essa é uma indicação, digamos que a evolução do implante ajudou muito, porque você não precisa mais fazer as próteses e desgastar dentes saudáveis, né? Mas o implante ele é indicado para todo aquele paciente que não tem dente e quer ter dente. Então, pelo que eu entendi, ele pode ser feito até num único dente, como se a pessoa de repente perdeu muitos dentes lá atrás, usa dentadura hoje, ela pode ser feita numa região maior como num dente só. Com certeza. Você pode reabilitar todos os dentes como um só. Inclusive tem algumas técnicas. Tem uma técnica que a gente chama de técnica de protocolo. A gente coloca uma média de 6 a 8 implantes na estrutura óssea e faz tipo uma dentadura parafusada nesses implantes, só que ela não tem céu da boca. Então fica livre, é muito mais confortável para o paciente. E existe uma outra técnica, que é a técnica que eu mais utilizo, que eu vou substituindo dente por dente. Então, ao invés de colocar 6 a 8 implantes, eu coloco às vezes 16 implantes, 14 implantes. Teve alguns casos que eu cheguei a colocar 18 implantes. E daí você não precisa fazer aquela prótese grande, você vai fazendo os dentes todos individuais.
Eles são unidos, mas todos individuais. Qual é a grande vantagem de você fazer isso? Primeiro, a resistência, porque você tem muito mais implante na boca, a peça fica muito mais resistente. E ele fica muito mais confortável para o paciente, porque você vai reproduzir algo que é muito parecido com o que ele tinha mesmo. Porque substituindo dente a dente é... bem mais confortável. Deve ser, eu nunca fiz, né? Mas deve ser mais confortável do que uma área total, né? Ali, eu não sei, para efeito da mordedura, de sentir, né? Efeito de morder, principal também, higienização. Geralmente o paciente que ele passa por uma prótese protocolo, que é aquela que eu falei no início, que é algo magnífico, muito bom também, faço muito na clínica, mas a higienização dele é um pouquinho mais deficitária, ele tem mais dificuldade para higienizar. Já essa técnica que eu falo para vocês, que eu vou substituir dente a dente, a higienização é muito melhor, porque você consegue dar um acabamento na peça menor, ela fica mais rente à gengiva e você consegue escovar mais facilmente o corpo do implante. A parte, quando você comentou a respeito de rejeição, tudo, uma das primeiras coisas que me ocorreu foi justamente essa parte de higienização, né? Porque a pessoa acostumada com fio dental, com essas coisas, ela nota a diferença quando tem um implante, do dente normal para o implante? Vamos lá, se você perder um único dente e você fizer a prótese muito bem feita e deixar o paciente passando o fio dental perfeitamente, é muito difícil ele relatar. Às vezes relata uma diferença no início, depois não. Agora, quando você faz uma prótese total, ele não vai conseguir passar mais fio dental, porque os dentes são unidos. Então, aí tem outros meios de higienizar. Aí como é que a pessoa... Porque ficaria como uma placa inteiriça, né? Isso. Então, não tendo aquela fresta entre os dentes, como é que ele vai higienizar aquela região? É aí que eu falo que é a questão da higienização. Você precisa deixar a prótese afastada mais ou menos 1 a 2 milímetros da gengiva do paciente, porque ele consegue entrar com a escova por baixo da prótese e higienizar normalmente. Já a prótese protocolo, por ser uma placa maior e mais grossa, você não consegue deixar ela muito afastada. E o vão entre um implante e outro fica muito longo, então aquela região fica mais difícil de higienizar. Quando você fala ali dos implantes sem cortes, qual que é essa diferença? Como era e como é agora? Vamos lá. O implante tradicional, que ainda hoje é muito usado, a gente faz um corte na gengiva, abre a gengiva e expõe a estrutura óssea do paciente. Você vai lá, faz um furo e coloca o cilindro de titânio, o parafusinho de titânio. E depois você fecha, você sutura, você dá uns pontos ali para fechar. Aí fecha novamente a gengiva e já deixa aquele ponto que seria o ponto de apoio para o dente. Isso. E daí você espera a cicatrização, de que mais ou menos 5 meses, e depois você coloca a prótese de porcelana. 5 meses de cicatrização? Esse período é o período de osseointegração. Então, a gengiva ela vai cicatrizar ali com 1 semana, mas o implante em contato com o osso leva mais ou menos de 5 a 6 meses, para ele ficar firme mesmo, para ele poder receber carga. Então, esse é um sistema. O sistema que eu falo sem cortes, você não precisa cortar a gengiva e nem abrir. Você faz só um furinho na gengiva e já entra com o implante. Então, o paciente não tem pontos, você não dá pontos, você não corta a gengiva. Grande vantagem, principal, chance de infecção, muito menor, porque você não expõe o meio interno com o meio externo, muito menor. Edemas e inchaços, muito menor, porque o osso ele dá um edema muito pequeno. A parte de gengiva, tecido mole, incha muito mais, fica roxo e tudo mais. Então, automaticamente, o pós-operatório pro paciente é muito mais tranquilo. E essa parte, além do implante propriamente dito, os outros problemas que a pessoa às vezes enfrenta, né, como gengivite, como infecções, qual a dica que você dá? Como prevenir e como fazer uma prevenção, assim, vamos falar entre aspas, caseira, que a pessoa não precise gastar dinheiro e ir a um especialista para fazer? Vamos lá, então o que eu recomendo muito para os meus pacientes, até brinco que eu falo que fica mais barato você prevenir do que ter que fazer algo depois. Por exemplo, a limpeza e a visita ao dentista a cada 6 meses. Às vezes o paciente fala, nossa, mas eu tenho que voltar a cada 6 meses, gastar com a limpeza a cada 6 meses. Se você colocar isso na ponta do lápis, os benefícios ficam muito mais em conta do que se você não cuidar e começar a perder dentes e ter que fazer prótese, implante, tudo mais ao longo da vida, sem contar a sua saúde, né? A limpeza, no caso, ela previne a formação de tártaro, dessas outras infecções na gengiva que pode até comprometer o dente, seria isso? Com certeza. A limpeza dos dentes mesmo,
Qual é o principal? Você limpar, deixar bem limpo para evitar uma gengivite, uma periodontite, que são doenças que se vão evoluindo, você pode perder o dente. Mas junto com a limpeza, já é feito um exame clínico para ver se o paciente não tem cárie, se ele não tem nenhuma lesão nas gengivas. Então, dessa maneira, você vai prevenindo, você sempre está em equilíbrio. Qualquer alteração na boca, o profissional pega já no início. Então, é muito mais fácil de tratar. Mas voltando à gengivite e à periodontite, são doenças que, se não forem tratadas, elas podem perder o dente. Então, a doença começa com uma inflamação na gengiva. A gengiva começa a ficar meio vermelhinha e começa a sangrar com facilidade. Aí você não Então, primeiro sinal aí, né? Para você que está assistindo. Isso. Começou a sangrar com facilidade a sua gengiva, já é um sinal de alerta. Com certeza. A gengiva, eu sempre falo, gengiva sangrou, tem que ir para o profissional. Eu brinco muito. Vamos supor que todas as vezes que nós formos lavar a mão, se sangrar, a gente vai ficar preocupado e vai procurar um médico. Lógico. Então, se a gengiva sangrar, tem que procurar um dentista também. O paciente começa com sangramento, ele não cuida, então ele já está com uma gengivite, o sangramento é gengivite. Ele não cuida. Essa gengivite vai evoluir para um problema chamado periodontite, que pode ser uma periodontite leve, aonde começa a comprometer um pouco a estrutura óssea ao redor do dente, uma periodontite moderada, que ele já compromete mais, a gente fica muito inflamado, os dentes começam a amolecer, e uma periodontite severa, que daí o paciente já está com o dente bem mais mole, a gengiva bem mais deteriorada, região com muito tártaro. Esse estágio ele está muito próximo já de perder o dente. Aí, se perder o dente, ele tem que fazer um tratamento mais invasivo, com implantes e tudo mais. E o tratamento de canal? Pessoal, quando fala em tratamento de canal, isso é demorado, é dolorido, eu tenho que ir não sei quantas vezes. Eu já fiz 2 ou 3 tratamentos de canais, mas o que vem a ser o tratamento do canal, tecnicamente falando? Vamos lá, tratamento de canal realmente é uma coisa que gera muito medo, né? Principalmente antigamente, às vezes o paciente ficava 1 ano tratando o canal, né? Vai no dentista, troca o medicamento. Então, hoje em dia já mudou muito isso. Lá na clínica, a maioria dos tratamentos de canal são feitos em sessão única. Então, o paciente vai uma única vez na clínica e ele trata o canal. Um caso ou outro mais complexo que tem que ser feito em 2, talvez 3 no máximo. Então, o tratamento de canal. O nosso dente, aqui no modelo dá para a gente explicar bem. Essa parte vermelhinha aqui é como se fosse o canal do dente, é onde passa o nervo do dente, que é o que faz doer. Então, essa aqui, parte, no dente de baixo. Isso, aqui, ó. Tá vendo? Tá. Então, essa região é o que faz o dente doer, é o nervo. Quando o paciente tem uma cárie grande, ou sofre um trauma grande, ou quebra um pedaço do dente, esse nervinho começa a pulsar e começa a gerar aquela dor insuportável de canal. Se o paciente não tratar o canal, não obturar, tirar esse nervo e colocar um material obturador, ele vai evoluir para essa parte pretinha, ó. O nervo morre e começa a gerar bactérias nessa região. Se o paciente não trata essas bactérias, vai gerar essa lesão aqui embaixo, que são essas bolinhas vermelhas aqui. Então, já é uma lesão a nível ósseo. Quando chega nesse estágio, a gente tem que fazer uma cirurgia para remover a lesão. Se a lesão for muito grande, você tem que acabar removendo o dente também. Quer dizer, a morte do dente acaba gerando esses gases que depois comprometem a estrutura do dente, mesmo da gengiva, e consequentemente pode perder o dente. Isso mesmo. Vamos dar um exemplo com a questão da cárie. Então, o canal é teoricamente uma evolução da cárie. Tinha um buraquinho no dente, não tratou, esse buraquinho vai aumentando, até chegar na polpa, no nervo do dente. Chegou na polpa, tem que tratar o canal. Se não tratou, ele vai evoluindo, entra na estrutura óssea do paciente, não só na gengiva, no osso mesmo, você fica uma lesão no osso. E aí tem que remover, tem que fazer cirurgia e tudo mais. A escovação, todo ano aí praticamente aparecem novidades, né? Não, a escova A que faz aquilo, a escova B que faz aquilo. Tem gente que fala, não, é para usar muito pouco creme dental, né? Porque é só para dar o gosto. Outros falam, não, tem que usar mais, tem que escovar depois de todas as refeições. O que tem de mito, o que tem de verdade nisso? Eu sempre tento simplificar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa limpar os dentes. Então, eu tenho que usar uma escova, de fato, que vai higienizar e uma quantidade suficiente de creme dental para higienizar. Quantidade de creme dental, eu uso metade da escova. Então, tem a cabecinha da escova, as cerdas, né? Eu uso metade. Isso é o suficiente para escovar. Se quiser colocar na escova inteira, não vejo problema também, tá? Agora, se você colocar muito pouquinho, vai faltar ali o degermante, né? Para limpar o dente.
Escova ideal, que eu recomendo para quase todos os pacientes, ela tem que ter as cerdas bem finas e a cabeça da escova pequena. E muitas cerdas. Por quê? Quando as cerdas são finas, elas conseguem entrar melhor entre o dente e a gengiva e entre um dente e outro. Então você tem uma facilidade maior para a higienização. A cerda sendo macia, ela não vai agredir a gengiva também. Então você não corre o risco da gengiva retrair, de subir a gengiva. Alguns pacientes, eles falam, doutor, mas eu uso essa escova de cerdas macias e parece que não limpa e não sei o quê. A sensação, às vezes, que a pessoa... Eu tenho essa sensação. Eu prefiro a média. A média ou a mais grossa. Exato. Alguns pacientes até podem usar a escova com uma cerda média ou mais grossa. Só que alguns pacientes, se usar, a gengiva vai retrair. E aí você vai estar causando uma agressão a mais no seu organismo desnecessária, que pode te causar problemas futuros. Então, a escovação correta tem a técnica de escovação correta que vai fazer a higienização, mesmo você usando uma escova de cerdas macias, que é o que eu recomendo. A técnica correta é sempre aquela de cima para baixo? A técnica que eu preconizo, você encaixa a escova em 45 graus entre o dente e a gengiva, escova 2 dentes por vez e você vai fazendo movimentos circulares e sentindo a cerda entrar entre o dente, a gengiva e um dente e outro. Escova 2, tira, escova mais 2, tira e assim sucessivamente. Aquela escovação reta, vai e vem, você só limpa a superfície do dente, você não limpa entre um dente e outro, que são essas regiões mais críticas para causar gengivite e periodontite. Onde acumula mais bactérias. Né? Mais alimentos e tudo mais. Escovação. Comeu, é aconselhável, depois de mastigar, sempre escovar os dentes? Hoje em dia existe uma cultura assim. O ideal é que você coma e espere 30 minutos para poder escovar o dente. Por que esses 30 minutos? Quando a gente come, a nossa boca fica muito ácida e os nossos dentes, devido à acidez, ficam mais fragilizados. Quando você faz um trauma mecânico pela escovação, você acaba desgastando os dentes. Então, o ideal é que espere uns 30 minutos para a saliva fazer o tamponamento ácido, para neutralizar, né, a acidez da boca e não causar essa agressão. Agora, nem todo mundo tem tempo de esperar 30 minutos, exato, ou esquece e tudo mais. Está no trabalho, saiu para almoçar, mas já precisa voltar. Isso. Ou de manhã em casa, tomou o café da manhã, já está atrasado, tem que sair. Com certeza. Então, eu recomendo, o ideal é isso, mas se não conseguir fazer isso, pode escovar imediatamente. Pode se alimentar e escovar imediatamente. É melhor fazer isso do que deixar de escovar. E a história de... depois da escovação, lógico, tem o fio dental, que normalmente é antes da escovação, né? A escovação, e depois tem aquela história, eu passei, usa-se muito hoje, né? Enxaguatório, vou dar até o nome, Listerine, etc., e outros que tem no mercado aí. Tem alguns dentistas que eu já conversei e falam, olha, a gente tem que tomar cuidado com isso, o pessoal está usando de uma forma assim indiscriminada e não é bom. Isso mesmo. Então, o que eu considero uma escovação correta? Fio dental antes, em todos os dentes, a escovação em seguida e o enxaguante bucal ser indicado só quando o paciente necessita. Enxergar ele como um remédio. Então, se você está com algum problema de gengivite, problema de sensibilidade, hoje tem enxaguante bucal para sensibilidade, aí a gente recomenda. Eu, particularmente, não recomendo o uso diário. Então, escovou o dente, usa enxaguante. Não. Por quê? O efeito dele é para matar bactérias. A nossa boca tem a flora bucal, que tem bactérias que são boas para o nosso organismo e bactérias que são ruins. Quando você usa muito o enxaguante, você faz com que o seu organismo fique sem as bactérias boas e as bactérias ruins. Você altera toda essa flora bucal e você dá mais chance para bactérias oportunistas. Então, eu não recomendo o uso diário de enxaguante, principalmente se conter álcool. Às vezes a pessoa, nossa, até arde, mata tudo mesmo. Não, porque daí o álcool ele gera uma agressão muito grande à mucosa da boca. Então, ele pode gerar uma alteração de paladar, pode inclusive gerar um mau hálito devido ao álcool também. Então, eu não recomendo o uso diário, só se tiver indicação. E muita gente usa, né? Usa porque ele acha que vai ficar mais limpo, né? Não, é aquela sensação, como você acabou de falar, nossa, mas ficou aquele gostinho bom na boca, agora sim que está limpo, né? Passa aquela sensação de limpeza profunda. Com certeza. Realmente, ele limpa, ajuda, é algo que ajuda mesmo. Mas o paciente usou fio dental e escova da maneira correta, 3 vezes ao dia escovação e fio dental pelo menos uma, é o suficiente para ele ter uma saúde bucal correta. Isso fazendo da maneira correta, né? Vamos falar um pouquinho de custo, é lógico, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada paciente é um paciente com as suas características próprias.
Mas, como tudo, né, a tecnologia vai evoluindo e o custo, a tendência é diminuir. Eu me lembro que até um tempo atrás, implante, essas coisas, era uma coisa caríssima, né? Praticamente inacessível à grande maioria da população. Hoje em dia, em matérias de custo, caiu relativamente bem ou ainda vai cair mais? Eu acredito que na questão de implantes, o mercado já estabilizou, porque hoje tem muito profissional que faz, né? Então, o mercado já estabilizou. O custo para nós, profissionais do cilindro de titânio, também já melhorou bastante. Então, eu acredito que está numa fase de estabilidade, mas eu acredito que cada vez mais pessoas vão poder fazer implantes e vai ficar cada vez mais acessível. Por exemplo, antigamente você ia fazer implante e os pacientes não faziam e optavam pela dentadura, a prótese removível. Exato, até pelo custo e pelo tempo, né? Hoje, se você fizer uma conta que a prótese removível ela tem que ser trocada a cada 5 anos, e a gente vai considerar um paciente de 50 anos, que ele vai viver até 80, por exemplo, ele vai ter que trocar umas 6 vezes essa prótese, mais ou menos, né? A cada 5 anos. Custo que a pessoa não sente na hora, mas mas ao longo prazo ele vai sentir e tudo mais. Se você fazer essa conta, muitas vezes compensa você colocar um protocolo ou colocar os implantes, porque você vai ter um custo maior imediato, mas depois você não tem mais esse custo, ou num prazo muito maior, e sem contar o conforto. Porque você tem algo fixo, você consegue mastigar com segurança, triturar os alimentos, falar com segurança. É outra vida, é outra qualidade de vida para o paciente. Então, não tem mais isso que implante é só para classe B e A, isso não existe. As pessoas hoje conseguem fazer sim, tem muito parcelamento, facilidade, então as pessoas conseguem. Eu tenho um público na minha clínica que eu consigo, por exemplo, classe C, que eu consigo atender e fazer os implantes normalmente, e são pessoas eternamente gratas, porque você muda a vida do paciente quando ele usa uma dentadura e ele passa a usar implantes. É uma diferença muito grande, né? Muito grande mesmo. É muito comum. Nós temos todas as áreas lá na odontologia, né, da odontologia, mas a área mais gratificante para nós, onde o paciente realmente ele fala, doutor, você mudou a minha vida, é quando você pega um paciente que não tem dente nenhum, coloca os implantes e coloca uma prótese fixa para ele usar. Tem aparecido, como em várias áreas, né? Tem sempre o bom profissional e o mau profissional. Tem o profissional sério e tem o pilantra. Isso em todas as áreas de atividade profissional acontece, é inevitável. Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar, às vezes naquele entusiasmo? Eu ouvi dizer que tem um cara ali que faz em 30 vezes para pagar, eu dou um sinal agora, mas ele não é dentista, mas ele faz. Quais os cuidados que a pessoa, quando ela decide, quando ela opta por um implante ou por um tratamento um pouco mais sério, né, na parte dos dentes, quais os cuidados que ela tem que tomar? Vamos lá, por exemplo, saúde, eu costumo dizer, não é um objeto. Então, não é igual você comprar um carro, que você pode comprar aquele mesmo produto em lojas diferentes por preços diferentes. A saúde, você depende muito da técnica que o profissional usa, da ética daquele profissional e do que está sendo feito. Então, a primeira dica que eu dou é não ir por preços, porque nada custa mais ou menos à toa. Se custa menos, algum motivo tem. Às vezes, tudo bem, um custo-benefício melhor, o profissional trabalha um pouco menos, mas é o profissional. Diferença. Mas tem que seguir o mercado. Então, vamos supor, um implante hoje, a parte cirúrgica mais a parte protética. Você pode encontrar aí no mercado por R$ 1.400 até R$ 3.000, mais ou menos, por dente. Por dente. Vamos supor. Se você for naquele de 1.400, é um profissional indicado, é um profissional que você já viu alguns trabalhos e tudo mais, até pode ir, mas eu já não iria, eu já teria um certo receio. O de 3.000 também às vezes não justifica, porque você vai pagar por coisas que não é funcional. Grife, né? Isso. Agora, eu iria no meio, profissional de 2.000, de 1.800, alguma coisa assim, que é um profissional que está ali no meio do mercado. Óbvio, ter a indicação. Então, ler sobre o profissional, hoje com a internet, com o Instagram, você consegue puxar toda a vida do profissional, né? Como a pessoa consegue, tem algum site específico que ela pode entrar e checar algumas informações ou não? Você pode, tem o site do CRO, primeiro para você ver se aquele
profissional está cadastrado, se ele está tudo correto com o Conselho de Odontologia, né? Mas o que eu mais vejo é Google mesmo, Instagram. Veja quais são os comentários que tem, o que as pessoas que já foram lá, o que falaram dele. Porque hoje, se um paciente sai da sua clínica insatisfeito, é muito simples, ele coloca na internet e espalha o seu nome para todos os lados. Pulveriza de uma muito forma rápido. assim, então, e muitas vezes o profissional nem está errado, né? Às vezes foi algo que aconteceu ali do procedimento. Funciona tanto para o bem quanto para o mal, né? Isso tem mesmo. que tomar cuidado. Mas o principal, ter uma indicação de fato, alguém que fez, ler na internet, acho muito importante. Leia bastante, pesquise, tire dúvidas, vá em mais de um profissional. Se você não está 100% confiante naquele profissional, pega uma segunda opinião, uma terceira opinião, até montar a sua própria opinião e confiar no profissional de fato. Como está a odontologia brasileira perante o resto do mundo? A odontologia brasileira, em termos de a realização de procedimentos, é uma das melhores do mundo. Então, nós conseguimos fazer os dentes mais bonitos, temos as tecnologias de ponta, mas, no geral, o país vem em crise já há um bom tempo, então ainda está um pouco difícil para você, principalmente para quem começa na profissão, ela é muito desvalorizada no início, mas eu acredito muito na odontologia, graças a Deus a gente vem de uma crescente. Ultimamente, agregou-se a odontologia a parte de harmonização facial, né? A estética facial com toxinas e preenchimento. Isso foi uma vitória muito grande, então alavancou muito a carreira de muitos profissionais na odontologia. Eu considero hoje a odontologia muito mais próxima financeiramente da medicina do que antigamente. Antigamente eu considerava a medicina uma profissão com uma remuneração bem maior perante as outras profissões, principalmente quem saía da faculdade. Hoje não, eu considero que a odontologia vem se aproximando cada vez mais financeiramente. E os profissionais brasileiros em comparação aos profissionais da Europa, dos Estados Unidos, como eles se encontram? Eu acredito que a odontologia no Brasil tem profissionais, sim, bem qualificados. Nós temos faculdades sérias, cursos sérios, mas como em todas as áreas, você vê, principalmente agora com essa questão de harmonização e tudo mais, alguns pacientes que colocam muito o valor na frente do que realmente ele tem que fazer, que é cuidar do ser humano. Então, alguns problemas podem acontecer. Mas eu considero, sim, que de uma maneira geral, os profissionais da odontologia estão capacitados para fazer o que fazem, sim. Queria mais uma vez te agradecer e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, por favor. Claro, eu sou muito aberto, então qualquer dúvida que vocês tiverem, principalmente no meu Instagram, eu demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo. É o meu nome, @Silvio Simeone. Pode mandar perguntas, enfim, o que vocês precisarem, estou à disposição. Obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado eu. E tanto esse programa como qualquer outro programa já exibido, se de repente você perdeu um pedaço, ou você perdeu o programa inteiro, ou é um tema que interessa a você, que você gostaria de assistir novamente, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Está aparecendo agora aí. Nesse canal do YouTube você vai encontrar todos os programas já veiculados. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.